E aí galera, eu sou o Miguel, canal Miguel TV. Hoje vai aqui gravar um vídeo, né, que é a continuação do aquele vídeo lá que eu fiz sobre MF Ghost, né, que eu achei que no caso seria o que eu consertaria em MF Ghost caso eu fosse o roteirista do anime, né, se eu tivesse na direção do anime, né, e que eu mudaria tal, né. Esse vídeo aqui vai ser o vídeo curto, né, não vai ter muita coisa assim, né. E só queria pedir desculpas aqui pela demora para postar esse vídeo, né? Mas enfim. Então vamos direto aí pro vídeo sem enrolação, né? Bom, assim, a primeira coisa que eu mudaria em MF Ghost, assim, primeiramente seria a história e em que ponto ela iria começar, né? No caso, na minha versão, ela iria começar logo após o final de Initial D, né? E mostrar a história do Takumi, o que aconteceu com ele, né? Porque vocês sabem, em MF Ghost tem aquela história de que o Takumi ele acabou virando um piloto profissional, ganhou certa popularidade, depois ele foi pros rallies, né? E lá acabou sofrendo um acidente e tal, né? E acabou formando uma escola de pilotagem na Inglaterra, né? E tipo assim, eu só mudaria esse começo só pra gente ter um contexto do que aconteceu com o Takumi, né? Porque ele é o protagonista de Initial D, ele é o personagem mais importante de MF Ghost, por sinal, né? Então seria mais interessante saber o que aconteceu com o Takumi, né? Que seria a parte mais interessante, sabe? E também mostrar a infância do Kanata também, no caso, como ele conseguiu essas habilidades dele, né? Ou seja, toda a jornada automobilística dele, digamos assim, né? Ele correndo no kart, né? Indo pra Fórmula 4 e tal, né? Porque o Kanata, tipo, o problema do Kanata como personagem é que já começa a obra com esse nível de fodalhão perfeito, né? Sabe? Ele não sabe nada sobre o passado dele, né? O passado dele é esse meio jogado lá do nada, sabe? E já começa a obra sendo um corredor sensacional, sabe? Eu acho que isso daí eles queriam fazer ele tipo um Takumi, sabe? Mas eu achei isso daí ruim, sabe? Porque isso daí tira muito da emoção de ver ele evoluindo, sabe? Porque o Kanata não tem muita coisa pra evoluir. Se você parar pra pensar em MF Ghost, ainda mais com a motivação dele de entrar lá pelo desafio, não pra ser o melhor corredor, sabe? Então isso daí acaba tirando vários pontos do personagem e tal. E nessa versão, se começasse mostrando a infância do Kanata, seria mais interessante. Que além de a gente ver o Takumi, né, dando os ensinamentos pro Kanata, a gente veria também as rivalidades que ele fez, né, no kart, na Fórmula 4 e tal, né. Assim seria até chegar no começo da história, que é o que vocês conhecem. Esse começo aí ficaria, assim, muito grande, mas valeria a pena, né, porque seria uma construção melhor de enredo para MF Ghost, né? Se você parar pra pensar. E aí a história seria quase igual, né? O Kanata ele iria chegar no Japão, iria morar na casa da Ren, né? Com os pais dela. Ele não entraria na MFG com o intuito de procurar o pai dele, né? Ou seja, de chamar a atenção do pai. Porque, né? Eu volto a repetir, esse negócio dele entrar na MFG com o intuito de chamar a atenção do pai dele é simplesmente ridículo, na minha opinião, é simplesmente idiota. E ele entraria só pelo, talvez, assim, pelo desafio ou para querer ser o melhor corredor, querer testar suas habilidades, sabe? Ou correr só por diversão mesmo, sabe? Que seria uma motivação legal pro personagem, sabe? Querer ser um bom corredor, mas ter se divertir com a competição, sabe? A personalidade do Kanata, né? Aqui eu já tô falando dos personagens, o que eu mudaria nos personagens, suas características, né? O Kanata ele seria quase igual, eu só mudaria um pouco a personalidade dele, né? Ele não seria tão banana quanto o Takumi ou distraído, né? Porque cai que nós, por mais que o Kanata e o Takumi eles sejam parecidos fisicamente, né? Ainda mais no anime que deixar o Kanata com olhos azuis, assim como o Takumi na primeira temporada e na segunda, né? Mesmo assim, eles são dois personagens completamente diferentes, sabe? Seria bom se o Kanata não tivesse aquele jeito distraído do Takumi, sabe? Aquele jeito meio bobão do Takumi, sabe? E, sei lá, é só isso que eu mudaria no Kanata. Agora, na Ren, a Ren ela seria completamente diferente da minha versão. Começando pelo fato de que a Ren ela não iria trabalhar na MFG, porque, bom, que a Ren não tem motivo pra estar lá, ela claramente não gosta de ser uma anjinha, né? Como eu já deixei bem claro naquele meu vídeo lá sobre crítica de MF Ghost, né? A Ren ela seria uma colegial normal, ela não seria a Angel número 7, né? Desse universo que eu criei de MF Ghost. A Angel número 7, no caso, seria uma personagem separada da Ren. Ela seria uma mulher com uma idade próxima do Aibashun, né? Sei lá, uns 23 anos assim, né?
seria uma personagem até que seria a espécie de par romântico pro Kanata, né? O Kanata se apaixonaria pela Angel número 7 dessa minha versão de MF Ghost, né? E a Ren, a personalidade dela seria meio diferente, né? Porque no anime a gente vê que a Ren é uma garota de 17 anos, com uma típica personalidade de uma garota de 17 anos. Na minha versão, a Ren, ela não se apaixonaria pelo Kanata pela primeira vista. Ela seguiria aquela ideia dela de que eu nunca me apaixonaria por ninguém pela primeira vista e coisa e tal, né? Ela não iria se apaixonar pelo Kanata, né? Pela primeira vista. Ela teria problemas que não teriam absolutamente nada a ver com o Kanata e com os outros personagens, né? Os conflitos próprios da personagem que não seriam coisas bestas que né, a gente vê no anime, né? Tipo, problemas de garotas de 17 anos. Tipo, a Ren, ela seria mais madura na minha versão, pra falar a verdade, né? Ela não seria tão forçada assim, sabe? Até porque arrumar a Ren não é lá muito difícil, sabe? E sobre os outros corredores da MFG, o Abashun, que eu mudaria nele? Bom, ele seria menos idiota na minha versão, né? Ele não seria um gado perseguidor, ele só seria um corredor mesmo e mentor pro Kanata, ele seria um personagem mais sério, digamos assim, não seria um completo imbecil que né, a gente vê na série, não, um completo palhaço. Ele seria um dos melhores corredores da MFG, assim como a gente vê no anime, né, que ele não é pouca bosta comparado com os outros pilotos, né, ele quase conseguiu chegar em terceiro, né. Bom, se ele não tivesse sido burro, ele chegava em terceiro, né, como a gente viu na corrida, né. E sobre o Koki Sawatari, que é o piloto do Alpine A110, eu tiraria esse negócio dele ser obcecado por garotos de 17 anos, né? Ele seria basicamente como um Kensuke Takahashi só pro Kanata, né? Ele seria o principal rival dele, né? Assim como o Beckenbauer, né? Ele ainda teria aquela personalidade meio arrogante dele, mas ele não teria esse complexo bizarro dele por garotos de 17 anos, que deixa o personagem muito vergonha alheia, tá ligado? Ou seja, ele seria um personagem, tipo, mais, sabe... mais arrogante, mas ele seria estiloso, sabe? E já o Beckenbauer não mudaria nada nele, por mim ele é um personagem legal, do jeito que tá. E é isso, né? O Beckenbauer não tem muita coisa pra mudar, porque a gente não viu muita coisa dele, né? Da personalidade dele, só sabe que ele é um riquinho meio arrogante, que corre pra caramba. E aí é isso, sabe? Que não falei naquele meu vídeo. O Ishigami, que é o piloto da Porsche GT4, não, a GT3, né? Ele seria basicamente o melhor corredor da MFG, né? E ele não seria tão derrotado facilmente pelo Beckenbauer, na verdade, na minha versão, os dois seriam rivais, né? Eles teriam uma rivalidade ferrada, né? O Ishigami seria o mais habilidoso de lá. Ele seria tipo um Tomoyuki, né? Do Initial de Four Stage, ele seria o mais profissional de lá, sabe? Os dois teriam uma rivalidade muito ferrada na MFG, sabe? Ou seja, o Ishigami ele ia ser um corredor melhor, não aquela piada que a gente viu na série que simplesmente ele perde pro Beckenbauer de uma forma ridícula, sabe? E sobre outras coisas que eu também mudaria, sabe? Também não teria fanservice na obra. Sim, não teria a parte das Angels da MFG. Elas não teriam praticamente nenhuma presença, só seriam apenas figurantes mesmo, né? Porque elas não têm nenhuma função narrativa na história, além de querer dar momentos eti na história de MF Ghost, que é... Você sabe minha opinião, eu acho isso daí simplesmente nojento, sabe? Desnecessário. E também o uniforme dela seria completamente diferente nessa versão, será algo mais ou menos esse exemplo aí, que se eu achar eu tô mostrando aí na tela, né? É um uniforme menos sexualizado do que a gente tem no mangá e o anime, né? Ou seja, as Angias, além de serem menos sexualizadas, não teria a cena de eti delas, elas só seriam apenas figurantes, sabe? E sobre outras coisas também, o romance da Ren com a Natalie seria muito melhor desenvolvido nessa versão, porque seria mais beneficioso a Ren não se apaixonar pelo Kanata, porque seria muito melhor para a narrativa da história, por causa que eles criariam um vínculo de verdade, né? Não seria nada forçado, as coisas iriam acontecer tipo naturalmente. A Ren ela iria gostar do Kanata naturalmente mesmo, sabe? Não ia ser aquela coisa idiota que a gente viu na série, né? Aquela coisa besta, sabe? Dela que mal conhece o Kanata já querer se declarar pra ele, já dizer que ama ele. Cara, é simplesmente assim, idiota demais, sabe? Não, pra mim não dá graça de assistir aquilo. E na minha versão seria mais assim, né?
E sobre o que eu mudaria na adaptação em anime da série, bom, tecnicamente eu não mudaria lá muita coisa, só mudaria só o Crasso mesmo. O Crasso seria um pouquinho mais detalhado, né? Seria mais apegado aos Initial Ds clássicos mesmo, né? Um Crasso mais detalhadozinho, né? Apesar de que eu gosto do Crasso do anime do MF Ghost, né? Mas eu confesso que alguns personagens ficaram muito simples, né? Visualmente, né? Como por exemplo esse cara aí que, cara, olha que barba horrorosa, putz grilo. Mas enfim, né? E esse daí foi o vídeo, galera, sobre o que consertaria em MF Ghost, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo assim bem curto mesmo, né? Não tinha muita coisa para explorar assim, porque MF Ghost não tem lá muita coisa assim, né? Porque a gente só tem só a primeira temporada do anime, né? Eu sei que no mangá acontece algumas coisas assim, mas eu não quero dar spoiler aqui, né? E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like, né? Compartilhe. Inscreva-se no canal para receber os novos conteúdos. E eu vou ficando por aqui. Até mais, galera.